Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Hoje a gente está comemorando um mês muito especial, que são 3 anos de Road Talks, ainda não acreditamos aqui. Conversamos com inúmeras pessoas incríveis e hoje a gente vai conversar com mais uma pessoa super incrível. Mas antes, não esqueça que a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Se você for ver aí, você está vendo no YouTube esse episódio, aqui embaixinho na sua tela tem uma chave Pix, certo? Para você fazer a doação, seja qualquer valor que seja, tá bom? No cantinho direito tem 2 QR Codes. Um QR Code que você escaneia com o seu celular, com o seu banco, né? Seu aplicativo de banco, para você fazer uma doação por cartão de crédito ou débito, certo? O outro lado, que está escrito Bitcoin, a gente também aceita criptomoedas como forma de doação. Então, se você tem Bitcoins, pega o seu aplicativo de criptomoeda, escaneia aqui o QR Code e você consegue fazer uma doação com Bitcoin. E isso é muito moderno para mim. Não tem problema. Aqui embaixinho, na descrição do vídeo, tem o link que já cai direto para o hospital. Ele ali tem todos os links para você clicar e ficar de uma maneira mais fácil. Aceita TED, DOC, enfim, cheque, a gente aceita tudo. Doação é com a gente mesmo, tá bom? E eu tô sem grana, não tá rolando, não tem problema. Nos ajude compartilhando esse papo com o maior número de pessoas, amigos, família, e a gente conseguir aí alcançar o maior número de pessoas e doações, que a gente está aqui por esse propósito, tá bom? Então estamos super felizes aqui que estamos comemorando 3 anos, né, de Road Talks. Foi muito desafiador e é gostoso, que eu gosto de um desafio, e colhendo frutos e conversando com pessoas incríveis, né? Vamos lá, que eu estou super ansioso. Tarek, tudo bom? Você está bem? Tô bem, obrigado. Queria agradecer o Ricardo por parar o tempo dele e dar o privilégio de conversar com a gente, né? Ricardo, seja bem-vindo. Bem-vindo, tudo bom? Tudo ótimo, prazer gigante estar com vocês. Antes de mais nada, parabéns pelos 3 anos e pelo trabalho que vocês estão fazendo. Yes. Escolhemos a dedo aqui, falamos assim, pô, tem que ser o Ricardo na edição de comemoração de 3 anos, que o cara é muito sensacional. Então, deu super certo aí a conexão, tudo, graças a Deus. Obrigado, bicho. Eu estou me sentindo que nem a Marilyn Monroe saindo do bolo do presidente lá, cantando agora Happy Birthday, Mr. President. Sem o charme dela, mas de resto, estou me sentindo assim. Boa! Maravilha! Ricardo, a gente gosta de começar pelo começo. A gente brinca aqui que a galera, a gente vê você aí ganhando prêmios, top LinkedIn, super famoso, com 1 milhão de seguidores no Instagram. Mas eu gosto de começar assim pelo início, assim. Como que tudo começou, cara? Seu interesse por economia, como que surgiu isso? Fala um pouquinho pra gente. Olha, como tudo começou, eu precisaria trazer a minha mãe e o meu pai aqui para contarem, mas eu vou contar um pouquinho mais lá para frente do meu interesse. Antes de mais nada, eu sou um cara, se eu tivesse que me definir em uma palavra, eu sou curioso, tá? Eu tenho milhões de interesses, os mais diferentes possíveis, sempre tive, continuo tendo até hoje. Então, resolver o que fazer no vestibular foi tarefa dificílima. Para você ter uma ideia, as minhas dúvidas passavam por educação física, eu sou maluco por esporte, sempre pratiquei muito esporte, continuo praticando até hoje. Física, porque eu achava que supercondutividade ia mudar o mundo e eu queria estar nisso. Medicina, porque eu achava que engenharia genética ia mudar o mundo e eu queria estar nisso. Jornalismo, que eu acabei me metendo depois, mas não estudei. Administração, publicidade e economia. Era uma de várias. Acabei optando por economia, por achar que economia, e também por influência do meu pai. Meu pai é publicitário, mas ele estudou alguns anos de economia, largou a faculdade no meio e falou, não, se você não sabe o que você quer, aquilo é ótimo, porque vai te dar uma base muito ampla, e depois aí você resolve. Aí eu fui para a faculdade e adorei. Como talvez eu tivesse adorado outros desses vários campos que eu gosto até hoje também. E aí o que aconteceu foi que eu optei por me dedicar a trabalhar na área, trabalhei como economista inicialmente, numa empresa de consultoria, onde estavam o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Na sequência, fui fazer uma pós-graduação na França, em finanças internacionais. Aí acabei começando a trabalhar num banco lá, voltei, trabalhei bastante tempo em mercado financeiro no Brasil. Acabei no parar em Wall Street, fiquei quase 10 anos lá, trabalhando no setor financeiro em Nova York. E quando eu estava lá, comecei a apresentar o Manhattan Connection, que foi um negócio que aconteceu meio por acaso. Eu dava muita entrevista, eles me levaram como entrevistado.
E aí, por uma dessas monte de coincidências da vida, o programa bateu o recorde de audiência, porque a história inteira foi o seguinte, eu fui no dia do primeiro turno da eleição do Lula em 2002, e estava todo mundo com medo, o dólar tinha batido a 4 no Brasil, uma preocupação desgraçada, então o pessoal estava muito preocupado, e vamos ver o que aqui de Wall Street está falando. Então o programa acabou batendo um recorde de audiência, eu me dei muito bem com os apresentadores, eles acabaram me convidando mais 2 vezes no final de 2002, como entrevistado ainda, eu não sabia, mas estavam me testando, enfim, e aí foi bem, acabaram me fazendo uma proposta, eu topei, demorei para topar, porque era para fazer uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado, mas eu achei que era a chance de eu falar com um público mais amplo de muita coisa que eu acho que é importante. E aí acabei topando. E aí eu comecei a ter essas 2 vidas paralelas por algum tempo, que era mercado financeiro mais televisão. Voltei ao Brasil para assumir uma empresa de gestão de ativos. Eu assumi como CEO da Concórdia Asset Management, que era do grupo da Sadia. Entre eu assumir e começar, a Sadia perde rios de dinheiro na tesouraria da empresa, aí foi um rolo desgraçado. Ainda fiquei 6 meses tentando dar um jeito naquilo, acabei desistindo. E aí eu montei a minha empresa de consultoria, que eu tenho até hoje, que é a Rican Consultoria, onde eu faço... Quando eu montei com a intenção de... Eu já fazia muita participação em eventos de clientes, palestra, mediação de painel, enfim. Continuo fazendo até hoje. Faço no mundo inteiro, porque como eu morei no Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Europa, eu tenho cliente lá, eu faço em português, faço em espanhol, faço em francês, faço em inglês, enfim. Então, eu acabo fazendo bastante coisa no mundo inteiro. E aí eu falei, vou aproveitar essas palestras para colocar o pezinho nas empresas, conhecendo mais, aí fazer alguns projetos de consultoria. Isso aconteceu, mas muito menos. Por um lado, as consultorias acabaram sendo num número muito menor do que eu imaginava, faço pouquíssimos projetos e projetos muito grandes. E o outro lado, o negócio das palestras explodiu de crescer. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses eu recebi 2.500 pedidos de participação em eventos. Nossa. Caramba! Você vê que tem muito mais do que dia no ano, o que significa que a maioria eu não consigo fazer. Mas, e aí, de alguns anos para cá, então, eu amo o que eu faço na Rican, onde os eventos são sensacionais, me dá a chance de conhecer um monte de gente fantástica, os projetos de consultoria me dá a chance de aprender muito, as 2 coisas me dão a chance de impactar muita gente, as redes sociais também, enfim. Mas de uns anos para cá eu comecei a sentir falta de coisas que pudessem escalar, crescer e se perpetuar independentemente de mim. Há 7 anos eu cofundei 2 startups, uma que é o AAA, o AAA Inovação, que dissemina a cultura de inovação. Eu achava e continuo achando que é super importante para o Brasil inovar mais, então a gente queria ajudar isso a acontecer. E uma que é a Smart Trips, que é uma travel tech, é uma empresa para ajudar a gerenciar viagens corporativas. Tinha uma dor que eu entendia muito, é de quem viaja demais. Hoje eu já nem viajo tanto assim, mas ao longo da minha carreira, eu viajei feito um maluco. Para vocês terem uma ideia, na minha época em Nova York, eu fui responsável por uma área de mercados emergentes global, e eu cheguei a ter um ano que das 52 semanas do ano, só tiveram 2 que eu não fiz pelo menos uma viagem internacional. E aí te dá uma ideia do quanto eu viajava. Então, eu entendia bem qual era a dificuldade, eu queria melhorar a vida, tanto de quem viaja, quanto das empresas que estão fazendo o gerenciamento disso. E aí eu participei, cofundei a Smart Trips, e mais recentemente, uma outra coisa que eu sempre fui apaixonado é pela questão ambiental. Há 30 anos eu tive a honra de poder participar de um concurso que a IBM e a Scania fizeram no mundo inteiro, e no Brasil eles tiveram, inclusive com parceiros, a Gazeta Mercantil, que não existe mais, e o Banco BCN, que não existe mais. Aliás, fala muito sobre o Brasil, né? As 2 empresas internacionais estão aí ainda, as brasileiras não estão mais. Mas enfim, acabei ganhando o concurso e como prêmio eles me levaram para passar um mês na Suécia. O concurso era sobre tecnologia e meio ambiente. E isso me deu a chance de ficar mais apaixonado do que eu já era por esses 2 assuntos. Inovação, falei para vocês que eu cofundei o AAA exatamente para tratar disso, e a outra questão é ambiental, que me interessa demais. E há um ano, eu acabei me juntando à 2W Ecobank, que é uma empresa do setor de energia, que na realidade oferece soluções
mais amplas para fazer duas coisas. Primeiro, baratear a conta de energia das pessoas. Ela trabalha no mercado livre de energia, que é onde você pode escolher o seu provedor de energia. A maior parte de nós, no caso de pessoas físicas, todos nós, estamos no mercado cativo, onde você compra do quem é o provedor daquela área. Mas os grandes consumidores hoje, ou pelo menos consumidores médios e grandes, têm a chance de escolher de quem eles compram no mercado de alta tensão. Só que a partir de 2024, hoje são 200 mil empresas, vão se tornar 2 milhões de empresas que vão poder escolher. A partir de 2026, isso deve abrir também para baixa tensão, aí são 12 milhões de empresas. E 2028, a expectativa é que vai abrir para pessoa física. Enfim, vai acontecer um movimento parecido com o que aconteceu em telecomunicações e em energia. Então tem uma grande oportunidade e a 2W oferece energia limpa, energia de fonte eólica. Então o que eu quero fazer é exatamente o que eu estou fazendo faz um ano, é ser parte desse processo de ajudar, por enquanto, empresas e mais para frente pessoas também no Brasil, a ter acesso à energia mais barata e limpa. Então eu ajudo o lado ambiental e pela energia mais barata ajuda a reduzir o custo, porque um dos problemas no Brasil é que tudo no Brasil custa mais caro do que fora do Brasil. Uma das razões é que energia custa mais caro. E a gente está resolvendo exatamente esse problema. Mas essa é a minha trajetória tentando condensar e ainda assim ficou longo. Não, tranquila. Ô, Ricardo, quando a gente fala muito em economia, e querendo ou não, é difícil a gente não relacionar economia com política. Você acha que um anda com o outro ou você acha que um pode ser independente do outro? Um é impactado e impacta o outro. Então, o que isso quer dizer na prática? Quando a política anda mal, ela atrapalha a economia. E quando a economia anda mal, ela atrapalha a política. Quando elas andam bem, vale exatamente a mesma coisa. Então, elas não conseguem andar de forma completamente dissociada. Por outro lado, o que eu acho que é importante é a gente separar o que é a economia política do que é a análise da economia e da política. Porque a gente vive um mundo onde, de uns tempos para cá, tudo é analisado sobre uma ótica política. Um monte de coisa não tem nada a ver com política, a galera politiza. E isso eu acho que atrapalha absolutamente. Até na saúde isso acontece. Então, isso atrapalha tudo. Então, sob esse aspecto, o que eu gostaria é que as pessoas não politizassem a economia. Mas entre o que eu gostaria e o que acontece, e o que acontece com muita frequência tem uma distância grande. Ricardo, voltando um pouquinho, você comentou sobre a parte de você fazer os programas e tal, né? Você sempre achou que tinha esse dom para fazer isso ou não? Assim, aconteceu, você pegou a oportunidade. Como que foi isso? Eu sempre gostei de me comunicar, tanto que eu faço palestra há muito tempo. Nos últimos 15 anos, que é desde quando eu comecei a contar, eu fiz mais de 2.500 palestras. Outro dia eu estava vendo o número de pessoas que passaram por esse negócio. A gente já teve 1 milhão, para lá de 1 milhão de pessoas que eu já palestrei presencialmente. Mas a parte de achar que tinha o dom para televisão, essas coisas, eu não sei se foi dom. Para falar a verdade, acho que aconteceu um negócio interessante, que foi o seguinte. Em 1997, eu trabalhava... Não, 97 não, 99. Eu trabalhava no Bank Boston e o Bank Boston resolveu que ia passar a ter um programa dentro do próprio site do banco para os clientes. Toda semana eu iria falar sobre o que está acontecendo na economia, na política e nos mercados financeiros. 3 tópicos separados em vídeo. Isso foi antes do YouTube, tá? Nem YouTube existia. Eu passei a ser o cara com o primeiro programa de vídeo com frequência determinada na internet brasileira. Uma vez por semana eu gravava esse negócio. Eu fui gravar o primeiro, eu escrevi todo o roteiro, eu fiz tudo lá bonitinho, coloquei no teleprompter, li, assisti e achei uma porcaria. Falei, isso aqui tá uma droga. Eu descobri que eu era um péssimo leitor de teleprompter. E aí eu falei, vamos tentar fazer o seguinte, eu conheço o assunto, tira o teleprompter, deixa eu falar solto. Fiz, olhei, falei, esse aqui tá bem melhor, vai ser esse que a gente vai usar. Durante 1 ano e meio eu fiquei fazendo isso. E sem saber, eu acho que na prática aquilo ali me treinou, me preparou. Talvez houvesse um dom já antes, eu não sei. Mas o que eu sei é que acabou sendo de alguma forma lapidado por isso aí, que você pode chamar do primeiro projeto de vídeos periódicos da internet brasileira, que é um negócio que quase ninguém sabe, porque nem o YouTube existia, ele veio depois.
Caramba, que loucura. Bacana. Ô, Ricardo, e você, assim, como economista, você tem que pegar a informação do mundo inteiro, do que está acontecendo no mundo inteiro, sempre se atualizando, porque, querendo ou não, a gente acha que não, mas uma coisa pode impactar seriamente a gente, e às vezes a gente nem tem aquela proporção, a gente nem imagina aquela proporção. Fala, meu, igual exemplo, a guerra na Ucrânia e na Rússia, a gente jamais ia imaginar que isso afetaria a gente e afeta diretamente, né? Como você se mantém para estar sempre atualizado com as informações? Olha, duas coisas. De uma forma, está cada vez mais fácil e de outra cada vez mais difícil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que você falou é absoluta verdade, coisas que parecem absolutamente desconectadas, distantes da gente, mudam completamente a nossa vida. Depois eu vou voltar nesse ponto, porque tem um aspecto engraçado dessa história. Então, para acompanhar isso no passado, era muito mais difícil, porque o acesso à informação era muito menor, muito mais limitado. Então, eu me datei aqui, me entreguei, mas enfim, eu comecei a trabalhar com isso, essas alturas já faz mais de 30 anos. Então, há 30 anos, o acesso à informação era complicado. O problema hoje não é ter acesso à informação, é filtrar a informação. Porque tem informação demais, não dá tempo. Então, você precisa filtrar duas coisas. Primeiro é saber o que é informação verdadeira do que é falsa. Segundo, pode ser verdadeira, mas é irrelevante. E a partir da informação, aí sim você precisa analisá-la, conectá-la, entendê-la e chegar às conclusões. Então, hoje a dificuldade é como usar o tempo com a quantidade absurda de informação que se tem acesso. Mas eu basicamente leio de tudo. É fácil, se entrar numa das minhas redes sociais, dá uma olhada de quanta gente eu sigo. Mais ou em cada uma delas, sei lá, se for pegar o Twitter, o LinkedIn, o Instagram, em cada uma delas eu sigo mais ou menos umas 4.000 pessoas, meio chutado esse número, mas é mais ou menos isso em cada uma delas. Então eu recebo muita informação, essa é uma das minhas fontes, as redes sociais, muita coisa de jornal, revista, televisão de fora e do Brasil, então eu acabo acompanhando um monte de coisa. Agora, a história que eu ia contar aqui é engraçada, o que eu acabei me especializando em fazer ao longo da vida é exatamente conectar um monte de coisa que, em geral, as pessoas acham que estão soltas. Entender o sentido delas, entender principalmente as consequências. E ajudar os meus clientes ou quem me acompanha nas redes sociais a entender e poder, entendendo melhor, tomar melhores decisões. Essa é a ideia. Meu propósito, no final das contas, minha missão, é ajudar as pessoas e as organizações a serem tudo que elas podem ser. E para isso eu aprendi que tem duas coisas fundamentais. A primeira é elas precisam estar preparadas. E eu tenho que fazer isso nos campos que eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir, que é ajudar as pessoas a entenderem a economia, o mundo de finanças, o que é o mundo de empreendedorismo, o mundo de inovação, o mundo de sustentabilidade. Então, primeiro é ajudar a informar as pessoas e fazer com que elas entendam isso tudo e como isso mexe com a vida delas. De uns tempos para cá, eu aprendi que tem uma segunda parte, as pessoas precisam acreditar. Então, se você pegar as minhas redes sociais, tem uma parte grande dos meus posts que são histórias de gente fazendo acontecer. Aliás, por que eu estou aqui nesse podcast hoje? Porque eu aprecio o que vocês estão fazendo, gente que faz acontecer. É isso. Então, eu gosto de apoiar gente que faz isso. Como eu apoio? Seja estando com vocês agora, ou muitas vezes dando visibilidade para a gente que está fazendo coisa legal. E tem um outro objetivo, isso em todos os campos, tá? Então isso é em educação, isso é em saúde, isso é em inovação, isso é em empreendedorismo, isso é em esporte, isso é em arte, isso é em tudo. Para quê? Para que em meio a tantas dificuldades que todos nós vemos e vivemos, a gente não esqueça que apesar disso tudo, tem muita gente fazendo coisa fantástica. Então, cara, o que eu quero antes de mais nada é que as pessoas saibam que se você tem uma causa que você gosta, que você quer, bicho, vai lá e faz. Acredite em você, acredite que você pode fazer. E o segundo, eu vou tentar te dar instrumentos para poder fazer com que isso possa acontecer de uma forma maior. Mas voltando onde eu estava, para fazer isso tudo, eu acompanho esse monte de informação. Bom, tem um monte de coisa que eu faço muito mal, mas tem uma coisa que eu sei fazer bem, é antecipar coisas grandes que vão acontecer ali na frente. Fazendo isso depois de 30 anos, também acho que se eu não soubesse fazer isso bem, porque eu era muito ruim nesse negócio. Mas, enfim, a essas alturas eu aprendi uma coisa. Isso faz um negócio engraçado, que é a economia em particular é cíclica. O que significa isso? A gente gostaria que sempre fosse bem, dá tudo certo, dá tudo bem.
Só que no mundo real ela é igual à nossa vida, tem altos e baixos, trancos e barrancos, enfim. Questão é, quando as coisas estão boas, há uma série de sinais quando a gente está chegando no final da fase boa, que eu aprendi a lê-los. E o problema é, quando está todo mundo bem, é uma festa, todo mundo comemorando, e você fala, olha, bota a barba de molho, que vai dar uma piorada boa ali na frente, esteja pronto, vai complicar. É chato caramba fazer isso, porque as pessoas, primeiro, elas não querem te ouvir, e segundo, você tá falando, melhor começar a guardar as coisas da festa, porque vem uma chuva aqui, vai inundar esse negócio. Você fala, mas Ricardo, o céu tá aberto, não tô vendo nada, a nuvem tá lá atrás, então o cara não tá vendo. E tem o outro lado, que é quando fica ruim, mas já tem um sinal de que vai melhorar, e você fala, olha, aproveita, porque vai melhorar, a hora de você fazer para poder aproveitar é agora. Você fala, Ricardo, você não está entendendo, está muito ruim, está muito difícil. Então, uma das coisas mais engraçadas do pessoal que me acompanha, é que, em geral, quem não me conhece, a primeira vez que ele me escuta, fala, que bobagem esse cara está falando, não quer dizer nada com nada. Aí passa algum tempo, o negócio acontece, aí o cara volta, quem é aquele cara lá? Quem era mesmo? E aí o cara volta atrás, e aí de repente ele acha que agora eu sei, que eu virei Mandinar, que eu sei tudo do futuro, que obviamente não é verdade. Então é um negócio engraçado, tem um papel engraçado nessa história. E você acha que a gente está em qual fase, Ricardo? Na parte que está subindo ou na parte que está descendo? A gente tá na fase que está subindo, mas com riscos no meio do caminho, porque é exatamente o que eu falava, quando a gente fala sobre o futuro, uma outra coisa que as pessoas às vezes se enganam é que alguém está falando, vai melhorar, vai piorar. É sempre uma questão de probabilidade. Então tem uma probabilidade maior de uma coisa, mas podem acontecer coisas no meio do caminho que mudem isso. Tem uma frase de um físico norueguês, um cara que chama Niels Bohr, na falta de um ele ganhou 2 prêmios Nobel, ou seja, um cara muito mais inteligente do que eu. E ele fala o seguinte, que previsões são muito perigosas, principalmente a respeito do futuro. E o que ele quer dizer com isso aqui é, acontecem coisas que mudam. Por que eu estou levantando isso aqui? Hoje, o cenário mais provável, de longe, é um cenário bastante positivo por vários aspectos. Do lado brasileiro, a gente hoje é o país mais adiantado do mundo no combate à inflação, deve ser o primeiro país do mundo a começar a cortar a taxa de juros, e quando você corta a taxa de juros, o que acontece na sequência é que tem mais crédito e crédito mais barato. Com mais crédito, tem aquele cara que queria poder comprar um carro, mas hoje ele não consegue dinheiro para financiar, ou a prestação fica muito alta e não cabe no salário dele, enfim, ele compra o carro. Na hora que ele compra o carro, a montadora fala, estamos vendendo mais carro, precisamos contratar mais meia dúzia de operários para produzir mais. A concessionária contrata um vendedor a mais. Cada um desses caras queria, comprar uma televisão nova, mas não tinham dinheiro. Agora tem. Quando eles compram, a fábrica de televisão contrata mais gente. A loja que vende televisão contrata mais gente. Aí esses caras foram contratados, agora podem gastar mais no supermercado, que eles estavam desempregados. Por que eu estou falando isso aqui? No ano passado, o Brasil foi, das 20 maiores economias mundiais, a que mais derrubou a taxa de desemprego, teve a maior queda de taxa de desemprego. A gente teve, o ano passado, um crescimento que foi praticamente igual ao da China, o PIB brasileiro cresceu 2,9%, a China cresceu 3%, com menos inflação que os Estados Unidos e a Europa. Fazia 50 anos que o Brasil não crescia a mesma coisa que a China, e fazia 50 anos que a gente não tinha menos inflação que a Europa e os Estados Unidos. As duas coisas no mesmo ano, eu não me lembro, eu não sei quando isso aconteceu. E aí, a história que eu falei de hoje, a inflação no Brasil, como os juros aqui estão muito mais altos que no resto do mundo, a inflação caiu muito mais. O Lula briga muito com o presidente do Banco Central, mas graças ao trabalho do presidente do Banco Central, a gente tem inflação mais baixa. E o resultado dessa história é que a gente tem perspectiva de uma recuperação mais forte. Esse é o lado interno do Brasil. Mas aí tem 3 coisas no lado externo que devem ajudar o Brasil também. A primeira é que a economia chinesa, que estava fechada, reabriu agora na virada do ano. E a China é o maior comprador dos 2 produtos que o Brasil mais exporta, que são minério de ferro e soja. Então, o que significa isso? Que o Brasil deve vender quantidades maiores e a preços maiores de minério de ferro e de soja. Quando ele vende isso, mas entra mais dólar no Brasil, que vai ser pago em dólar. Quando entra mais dólar, a economia é uma coisa para a gente limitada que nem eu. É baseado em oferta e procura. Se tem muita oferta de alguma coisa, no caso de dólar, o preço daquilo cai, que é o que a gente está vendo, o preço do dólar anda caindo. E quando o preço do dólar cai, os produtos importados ficam mais baratos, porque o preço deles é em dólar.
aí a inflação cai mais. Quando a inflação cai mais, os juros podem cair mais. Então a gente tem um círculo virtuoso aqui. Além disso, um outro fator de entrada de dólar é que depois da guerra da Ucrânia que você comentou, não só a guerra da Ucrânia diminuiu a oferta de grãos, incluindo, eu falei de soja, por exemplo, isso ajudou o Brasil, o preço de soja mais alto, enfim, mas ela criou uma outra coisa, ela criou um risco geopolítico muito grande no mundo. Então, entre os grandes países emergentes, o Brasil hoje é o único com risco geopolítico baixo. Por que investidor quer país emergente? Porque essas economias crescem mais que os países desenvolvidos. Por que é bom ser um grande país emergente? Porque uma coisa é para uma grande empresa ter que entrar em 15 países diferentes, cada um tem sua lei, sua legislação, bababá, outra entrar só no Brasil, que tem um mercado do tamanho dos outros 15 somados. E países emergentes grandes são muito poucos, são a China, a Índia, o Brasil, talvez a Rússia e a Indonésia, e meio que acabou. Só que China e Rússia, ninguém está querendo colocar dinheiro, porque depois que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, a China começou a colocar as manguinhas de fora com Taiwan. E Indonésia e Índia estão na zona de influência de Rússia e China. Então, moral da história, só sobrou o Brasil. E aí a quantidade de empresa estrangeira investindo no Brasil cresceu para burro. É mais entrada de dólar, é dólar para baixo. Tanto que o ano passado, ano de eleição, mais conturbada da história brasileira, o real foi a moeda que mais se apreciou no mundo. E a Bolsa Brasileira, medida em dólar, com todo esse estardalhaço, com toda a preocupação, foi a Bolsa que mais subiu. Então, o ponto todo é, a gente está na fase positiva, a maioria ainda não está conseguindo ver isso. Agora, o que pode dar errado? O que pode atrapalhar? Por enquanto, China e Taiwan estão brigando na retórica. Se começa uma guerra lá, vai ser um Deus nos acuda, o mundo inteiro afunda. A Rússia está brigando com a Ucrânia, mas tem hora que a coisa ameaça bater para o resto da Europa. Se bater, Deus nos acuda. Também. Estados Unidos e Europa estão com um monte de problema nos bancos. Por enquanto, em bancos menores e estão conseguindo controlar. Se descontrolar, crise global financeira. Deus nos acuda. Então, é para dizer o seguinte, o cenário é de melhora, mais positivo, monitorando esses riscos que eu mencionei. Se um deles se materializar, esquece o cenário mais positivo. E tem o último que eu não mencionei, que é de Brasil, tá? Se o governo fizer muita bobagem na parte fiscal, na parte das contas públicas, aí a gente não consegue aproveitar nada disso que eu falei. Então, é um cenário mais positivo, mas com um monte de riscos que precisam ser acompanhados. E, Ricardo, você acredita que tem como ter só uma crescente ou não? Sempre é uma crescente, depois entra numa queda, uma crescente e uma queda. Sempre é uma coisa, coisa eterna. Sempre é uma. Eu vou te explicar por quê. Economia é feita por gente. Gente tem um aspecto psicológico importante. Quando a gente fala de grupo de pessoas, é psicologia de massa. Funciona assim. Quando as coisas estão boas, a gente quer aproveitar. E ao aproveitar, a gente faz com que alguns desequilíbrios aconteçam que vão ser resolvidos pela baixa. Funciona assim. Cada vez tem mais gente empregada. O que acontece? Cada vez mais gente pode ir às compras. Até que chega um momento que é tanta gente querendo comprar que a nossa capacidade de produzir não é equivalente ao que tem de gente querendo comprar os produtos e serviços. E aí, a procura fica maior que a oferta. O que acontece com os preços? Começam a subir. Quando os preços começam a subir, o poder aquisitivo real das pessoas cai. Um exemplo concreto. Imagina que um cara ganha R$2.000 por mês. E ele compra um monte de coisa. Um monte, eu não sei, compra algumas coisas com R$2.000. E aí, de repente, passou um ano. Teve inflação, e o que ele comprava com R$2.000, agora ele precisa de R$2.500 para comprar. O salário dele subiu nesse meio tempo. Ele agora não ganha mais 2.000, ganha 2.200. Só que ele precisaria de 2.500 para comprar o que ele compra antes. Então, apesar dele estar ganhando mais, ele ficou mais pobre. O poder de compra dele cai. Isso é o que a inflação faz. A inflação é um imposto que torna a gente mais pobre. Bom, como é que você resolve isso aqui? Precisa segurar a inflação. Como é que você segura a inflação? Freando a economia. Tornando mais difícil para quem vende algum produto vender. Porque se está difícil vender, você não vai subir o preço de venda, porque aí é que você não vai vender mesmo. Então você para de subir o preço, a inflação cai. Mas como é que você faz isso? Subindo a taxa de juros, deixando o crédito caro, e aí a economia freia. E aí tem gente que vai perder emprego. Então, o mecanismo que a gente resolve o excesso de inflação é pisando no freio da economia. E por que gera excesso de inflação? Porque tinha gente demais consumindo. Por que tinha gente demais consumindo?
Porque a economia estava boa, Ricardo, eu não vou aproveitar agora que eu estou ganhando mais, eu estou empregado, minha mulher está empregada, meu filho está empregado, e eu tenho direito à minha vez. Boas compras. Quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo, faltou produto, inflação. Agora pisa no freio. Então é por isso que tem sempre esses vai e volta. Quanto melhor gerenciado for isso tudo, e quanto melhor a gente criar condições de crescer a produção, porque se a produção crescer também no ritmo que cresce o desejo de compra das pessoas, aí demora muito mais para essa pressão aparecer. E é por isso que a gente precisa criar condições do país ser mais competitivo, poder produzir mais, que a gente vai poder ter muito mais riqueza e ciclos muito mais longos, mais sustentados de crescimento. Boa. Ricardo, indo um pouquinho para a linha do ChatGPT, né, que agora está em alta, na moda. Assim, você pega anos 2000, quando teve a virada do século, internet rodando, todo mundo falou assim, putz, é o fim dos empregos, lascou, tá todo mundo desempregado. Passou esse tempo, a galera está empregada. Normalmente, novos empregos foram gerados, se ninguém imaginava, por exemplo, influenciadores, né? E veio esse tal desse ChatGPT que te responde tudo que você queira, né? Você acredita que sim, a gente está chegando numa era de fim dos empregos, oh meu Deus, eu me desespero, ou vendo esse histórico que a gente está tendo como seres humanos que vão gerar outras profissões? Como que você acredita isso? Olha, você acabou de entrar no tema que eu devo ter usado 50% do meu tempo nos últimos 3 meses estudando essa história de inteligência artificial. Antes de mais nada, eu acompanho a inteligência artificial há mais de 30 anos, tá? Eu usei pela primeira vez inteligência artificial em 1993. Eu usava exatamente para prever o que ia acontecer com o mercado de taxa de câmbio, o preço do dólar aqui com a bolsa no Brasil. Por que eu estou contando isso aqui? Porque de 30 anos para cá aconteceram 3 coisas. A primeira, a capacidade de processamento dos computadores aumentou bolsalmente. Tem um negócio que é a lei de Moore, né? Que a cada 1 ano e meio, 2, a capacidade de processamento dobra, o tamanho dos microprocessadores cai pela metade, o custo cai pela metade, enfim. Só que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, na média os computadores são hoje 65 mil vezes mais rápidos do que eram quando eu usei há 30 anos. Outro detalhe, eles não estavam conectados em rede, porque isso faz na nuvem, porque isso faz com que você possa multiplicar essa capacidade de processamento. Primeira coisa que você precisa para uma boa inteligência artificial é capacidade de processamento. Segunda coisa que você precisa é dado. E quando a gente migra tudo para o mundo digital, a gente está gerando dado o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, foram gerados mais dados catalogados do que em toda a história da humanidade até o final do século XX. Em 3 meses, mais do que em 100 mil anos. Então, o que isso significa? Mais capacidade de processamento, com mais dado, a inteligência artificial começa a fazer 1 milhão de coisas que ela não fazia antes. E agora, desde novembro do ano passado, com a inteligência artificial regenerativa, e é por isso que nos últimos meses eu tenho dedicado tanto tempo, entrou o terceiro fator, que é facilidade de uso. Porque até o final do ano passado, quem trabalhava com inteligência artificial é quem sabia usar a inteligência artificial, que era pouca gente. O paralelo que eu faço é que o que está acontecendo com a inteligência artificial é o equivalente ao que aconteceu quando surgiu o Windows e o mouse. Antes disso, usava computador quem minimamente sabia programar, senão você não fazia nada. Depois do Windows e do mouse, todo mundo usa. E é o ponto com a inteligência artificial hoje. Todo mundo vai usar, porque vai ser muito fácil. E aí o que isso significa é que isso vai estar incorporado, da mesma forma que o mundo digital hoje está em tudo, a inteligência artificial também estará. Agora deixa eu responder a tua pergunta sobre os empregos. Todas as tecnologias até agora trouxeram a mesma preocupação. Quando ela surge, todo mundo fala, vai acabar com os empregos, não vai ter emprego para mais ninguém. Vou te dar um exemplo concreto. Quando surgiu o automóvel, o pessoal falou, acabou. Como é que fica o emprego do cara que faz carruagem, do cara que conserta a carruagem, do cara que cuida do cavalo, do cara que limpa o cocô que o cavalo faz, do veterinário, e por aí vai. E acabaram todos esses empregos, realmente. Só que o número de empregos criados na indústria automotiva, fazendo automóvel, consertando automóvel, vendendo automóvel, foi 10 vezes maior do que o número destruído. Qual é a diferença da inteligência artificial? Que inteligência artificial desenvolve novas inteligências artificiais e que possivelmente parte dos novos empregos que vão ser criados serão feitos também por inteligência artificial. Segunda grande diferença de inteligência artificial é o ritmo que essa transformação vai ter.
ele vai ser muito mais rápido do que as pessoas estão imaginando, e aí vem minha preocupação. Muito mais rápido do que uma grande parte vai conseguir ser retreinada. Agora, a contrapartida disso. Se o que eu estou falando for verdade, o fato de que vai faltar emprego vai ser compensado com o fato de que vai sobrar produção e renda. E qual é a solução? Como é que você fecha essa conta? É a tal da história da renda universal. Então, o que a gente vai fazer é colocar um imposto gigante em cima das inteligências artificiais. A renda que é gerada a partir disso aqui vai financiar um monte de gente que não vai ter que trabalhar. Se isso vai ser bom ou ruim, eu tenho as minhas dúvidas, porque quando a gente fala, quer dizer que a gente vai poder viver sem ter que trabalhar? Para muita gente esse é o sonho. Talvez eu seja agitado demais, mas eu acho que meu medo é a falta de sentido, de impacto na sociedade. Eu me preocupo pelo lado de saúde dessa história, sendo muito transparente aqui. Mas, enfim, agora eu quero só trazer um outro ponto, tá? Para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Porque as pessoas escutam isso e falam, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, agora, saiu da conversa quando acabar aqui, entra na internet e busca o que dá para fazer hoje que você faça que pode ser feito com inteligência artificial. Porque, pelo menos por um bom tempo, a inteligência artificial não vai entrar e substituir as pessoas. Ela vai entrar e vai ser usada pelas pessoas para fazer melhor o que ela fazia antes. A gente está num momento onde, hoje, a melhor combinação não é nem só gente, nem só inteligência artificial. É gente com inteligência artificial. Aliás, isso é verdade em tudo. Está no xadrez. Teve um momento que a IBM desenvolveu o Deep Blue, que era o computador que foi pela primeira vez, ganhou do Garry Kasparov, agora a inteligência artificial ganha das pessoas. Até que um dia um cara resolveu jogar ele mais o computador contra o computador. E ganhava todas. E aí falaram, opa, achamos qual é o equilíbrio. E é o ponto onde a gente está. Por quanto tempo isso vai ser verdade, até que talvez a inteligência artificial chegue num ponto em muita coisa que não vai precisar mais da gente, eu não sei. Agora tem outra coisa, que é, eu sei onde gente não vai ser substituída. É no que tem a ver com o fator físico. Então, por exemplo, saúde. Em algumas coisas vai. Diagnóstico de doença. Inteligência artificial vai substituir as pessoas. Precisão de cirurgia. Inteligência artificial vai substituir as pessoas. Cuidado com o lado emocional do paciente. Porque uma das coisas que eu acho engraçadas é assim, quem não sabe o que precisa fazer para emagrecer? Todo mundo. É verdade. Quer dizer que todo mundo consegue fazer? E vale a mesma coisa para tratamento de doença. Então a gente vê algumas coisas que o problema não está no diagnóstico, o diagnóstico está certo, o que tem que ser feito está claro, e o paciente não faz. E por que você fala, por que o cara não faz? Porque tem um monte de outros aspectos, pelo fato de sermos humanos, que não leva, e que tem a ver com criar um ambiente emocional para esse cara conseguir fazer o que ele precisa. Ele precisa se sentir acolhido. E isso eu acho que, estou dando exemplo de saúde, porque está relacionado aqui ao hospital, mas isso vale para várias outras áreas. Educação. Eu acho que o lado do professor vai mudar muito. E aí não é nem inteligência artificial. Cada vez mais a gente vai ter aulas gravadas pelo... Assim, é o melhor cara daquela área falando, editado, com a melhor produção, com o melhor tudo. Como é que o professor que está na sala compete com isso? Ele nunca vai conseguir dar uma aula tão legal, tão interessante, tão boa. Agora, esse professor vai passar a ter uma função de tutor. É mais do que cuidar do aprendizado técnico do aluno. O que esse professor vai fazer é cuidar verdadeiramente da educação com E maiúsculo desse aluno. É conectar aquilo com outras coisas. Eu acho que vai mudar absolutamente tudo. Então, meu conselho para quem está ouvindo a gente é: entra, fuça, aprenda, é fácil, muito mais fácil do que você imagina, e vai ficar cada vez mais fácil, porque você vai perceber que com a inteligência artificial você vai poder fazer muito mais do que você faz. Já é realidade. Vou dar alguns exemplos de algumas coisas que eu faço com inteligência artificial hoje. Bom, o meu texto, sobre o texto que eu publiquei, eu tenho uma coluna em vários jornais, revistas, e o meu texto sobre o ChatGPT foi escrito pelo ChatGPT. Eu não escrevi uma vírgula, eu escrevi quais são os pontos que eu queria que ele tratasse, bababá, ele escreveu o texto inteiro, pronto. Geração de imagem, o ChatGPT gera imagens, aliás, não é o ChatGPT, minto, desculpa, inteligência, exatamente, Midjourney é um deles, o DALL-E é outro que faz isso, e tem vários outros. Gera imagens maravilhosas, você precisa explicar exatamente o que você quer, às vezes é um negócio completamente errado, mas
saem coisas fantásticas. Enfim, então o que eu quero dizer com isso? Escrever é um negócio que eu sei fazer bem. Então hoje eu posso usá-lo para me ajudar. Agora, desenhar é um negócio que eu sou horroroso. Sem ele, eu não consigo fazer absolutamente nada. Com a inteligência artificial eu posso fazer. Eu posso fazer música, que é outra coisa que eu não sei fazer usando inteligência artificial. Então o que eu quero dizer é usar a inteligência artificial para que a gente possa ser mais do que a gente já é, para que a gente possa ser melhor, para potencializar a gente. Porque eu não sei até quando isso vai ser, talvez um dia isso não seja mais para frente, mas hoje, nos próximos meses, nos próximos anos, a realidade é essa. É algo para a gente aproveitar e fazer melhor. O meu medo é que eu acho que nem todo mundo vai fazer, e aí a gente pode deixar muita gente para trás, e isso me preocupa sim. Em relação ao senso crítico, Ricardo, porque a inteligência artificial, você falou, ele gera os textos, mas e essa coisa do senso crítico, você acredita que pode afetar a humanidade de alguma forma ou não? Isso o ser humano nunca vai perder? Como que você encara isso? Olha, eu temo que ele já vem perdendo já faz algum tempo, tá? Talvez eu passe mais tempo que eu devia nas redes sociais, pelo menos nas redes sociais. É engraçado que tem uma frase em inglês, ela funciona melhor, né? Porque a palavra para senso crítico em inglês, traduzindo ao pé da letra, seria senso comum. E a frase diz que não há nada mais incomum do que o senso comum, e é verdade, está se tornando coisa rara. Então, eu temo que a gente já está perdendo isso por várias razões. As duas principais, na minha opinião, são uma ultrapolarização política que está acontecendo no mundo inteiro, e aí vem uma manipulação, e aí, entre outras coisas, passou a dividir as pessoas em tribos. Então, se eu sou da tribo que gosta desse cara, se esse cara gosta de uma coisa, eu estou de acordo, seja o que for. Se ele é contra, eu sou contra, seja o que for. E isso, inclusive, criando situações que eu acho que são malucas, né? As pessoas estão brigando com amigos, brigando dentro de casa em função desse negócio, que eu acho um absurdo. Mas o outro absurdo é que isso tirou a nossa capacidade de julgar as coisas por elas mesmas, está dependendo de que lado vem. Isso é uma loucura, é parar de pensar, e isso mata o senso crítico, como você está falando. Para piorar, as redes sociais, aliás, é por isso também que eu sigo tanta gente nas redes sociais, porque eu quero ouvir gente que tem as visões mais antagônicas possíveis. Então você vai encontrar gente que eu sigo de tudo quanto é coisa do espectro político, dos países, um que briga com o outro. Eu quero ouvir o lado dos russos, eu quero ouvir o lado dos ucranianos, eu quero ouvir o Taiwan e eu quero ouvir China. Então, o meu ponto com esse negócio é, se a gente não fizer um esforço consciente de ter fontes muito amplas, a forma como a gente se informa determina os pensamentos que a gente vai ter. E isso está matando o senso crítico da grande maioria das pessoas. Então, essa preocupação que você tem, eu tenho gigante. Tem até outra coisa que se soma a ela, tá? A inteligência artificial vai facilitar demais a geração de fake news. Então, quando você junta as duas coisas, as pessoas perdendo o senso crítico. E fake news cada vez de melhor qualidade, tá? Então, do Papa, vão gerar... né, por exemplo, né? E aquilo é uma imagem, mas ali era só uma foto. Sim. Vai ter vídeo, já tem de outras coisas, vídeos perfeitos, com a voz da pessoa, só que não é a pessoa, é falso. Então, aquela história que a gente falava, ver para crer, nem isso vale mais hoje. Você vê e pode não ser verdade. O problema é que quando as pessoas já têm noções pré-concebidas, se aquilo encaixa na noção pré-concebida da pessoa, fala, então é verdade. Se não encaixa, não, é mentira. Então, o que a gente precisa criar são mecanismos de verificar isso. Eu até tenho um projeto que eu quero desenvolver que passa por isso, que fundamentalmente tem o objetivo de qualificar, usar o blockchain para dar um senso de origem para o cara falar, isso aqui veio de fato, esse vídeo do Ricardo, foi ele que fez. Esse outro Ricardo aqui, pô, esquisito, não sei de onde saiu esse negócio. Será que isso aí é de verdade? É para a gente facilitar o senso crítico, porque senão eu temo que a gente vai ter problemas lá na frente. E, Ricardo, estamos chegando no fim, hein? Estamos chegando no fim, então a minha última pergunta é, se você encontrasse o Ricardo de 35 anos atrás, o que você falaria para ele? Difícil a pergunta, hein? Puxa, tanta coisa que eu falaria para ele. Eu acho que a mais importante que eu falaria para ele é porque eu estava pensando quais são as coisas que eu não sabia, que eu aprendi, que eu não fiz. Algumas dessas eu acho que caem nisso, algumas são coisas que eu fiz e que eu acho que foram muito úteis na minha vida, tá? A primeira coisa que eu falaria para ele seria seja muito você. Isso já era verdade
foi verdade ao longo desses últimos 35 anos, mas acho que nos próximos, por conta da inteligência artificial que eu falei, mais do que nunca. Então, o que isso significa na prática? Significa o seguinte: o que nos torna especial é o que nos torna únicos. E se nós não formos especiais, nós não vamos ser nada. Então, você querer ser algo que não está na sua essência. O que eu quero dizer com isso na prática? Todos nós temos múltiplos interesses, mas a gente acaba se lapidando num campo específico muito fechadinho. Sei lá, então eu sou economista, então eu vou ser economista, vou fazer tudo que faz economista, eu sou economista. Blá, blá, blá. Cara, primeiro tem zilhões de economistas, eu vou ser um no meio de um monte. E segundo, eu temo que muito do que o economista faz, a inteligência artificial vai fazer melhor que todos nós. Agora, no meu caso, eu sou um economista interessado em inovação, em sustentabilidade, em empreendedorismo, em educação, em saúde, em esporte. O que está na congruência disso tudo? Em comunicação. No meio disso tudo, quando você pega todos esses, o diagrama de Venn aqui, que você cruza todas as bolinhas, ali no meio está o Ricardo Amorim. Eu sou o melhor Ricardo Amorim, porque eu sou o único Ricardo Amorim. É fácil. E esse é meu ponto. Eu acho que a gente tem que parar de querer ser o melhor no que quer que seja e querer de fato ser único. E só tem um jeito da gente ser único, é ser profundamente a gente. Suando parece fácil, mas eu já sou eu. Cara, mas o mundo puxa a gente para tudo quanto é lado o tempo inteiro. Então, faça o que você realmente gosta, o que está na tua essência, porque é a única forma de você fazer bem feito. Você vai ter que se dedicar. Não importa quão bom você é na largada. A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você pode ser brilhante no começo de uma coisa, mas se você ser brilhante 70 anos depois, você vai ter que fazer muito aquilo, vai ter que se dedicar demais. E para a vida valer a pena, dedique-se demais a algo que você gosta, que para você é importante, que para você é precioso. Portanto, seja você mesmo. Boa, maravilha, galera. Estamos chegando ao fim. Ricardo, brigadão de coração por esse papo. Cara, você é muito sensacional. Parabéns pela sua trajetória de vida. Parabéns mesmo, Obrigado. Cara. Obrigado, bichão. Prazer gigante estar aqui. A causa é importante. Eu deixo os detalhes para vocês. Mas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E obrigado, espero que tenha ficado algo útil para quem está ouvindo a gente. Super. Uma pulguinha que tenha ficado que, como eu dizia, o meu objetivo é que as pessoas sejam tudo que podem, e eu espero que quem está ouvindo, quem está vendo a gente aqui, saia um pouquinho pequenininho melhor com alguma coisa do que deixou aqui. Isso. E boa. Ainda por cima fazendo bem. Boa, boa. Galera, obrigado imensamente por você que está nos ouvindo. Assim, foram 3 anos de muita luta, 3 anos de muita garra aqui. A gente conseguiu aí, de fato, ajudar o Hospital Fabiano de Cristo de uma certeza aí que estava mal por conta da pandemia e por conta aí da prefeitura que parou de ajudar. A gente conseguiu aqui, de fato, conversar com pessoas incríveis, conversar com pessoas inspiradoras e aí chegar, de fato, a ajudar o hospital e ele seguir aí fazendo o seu trabalho incrível, né? Tarek, obrigado pelo papo, brigadão mesmo. Obrigado, eu que agradeço imensamente, Ricardo, porque a gente sabe que a rotina dele é corrida, então ele parar esse tempinho para falar conosco é um prazer imenso. Yes. E também agradecer imensamente aí as pessoas que estão por trás de tudo isso. Então, a Dilma, que é a diretora master ali do hospital, obrigado imensamente. Também a você, Tarek, a Aninha, que está aqui por trás dos bastidores, o Humberto, o Sidney, a Cíntia, a nossa patrocinadora máxima, a Road Brasil, enfim. E a todas as pessoas que toparam participar em conversar com a gente. Obrigado mesmo de coração. Se Deus quiser, virão muitos anos aí. Esses são só os primeiros 3 anos, tá bom? Bom, galera, as doações continuam no ar. Brigadão, Ricardo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.